A senhora Sackville olhou Robert nos olhos. Tinha alguma coisa estranha no jeito dele. O reverendo Sackville quebrou o silêncio para perguntar ao Dr. Troway o que ele pretendia lhes contar sobre a casa. Surgiu no rosto do Dr. Troway o olhar de um homem que, tendo falado um pouco além do que devia, sabia que não permitiriam que ele parasse por ali. Não precisam temer, ele começou. São fatos bem antigos. Na verdade, não são nem fatos. É mais um rumor, um boato, uma lenda. Eu nem teria mencionado nada, não fosse pelo fato de que os moradores têm boa memória, e essa história teve certa influência nos últimos dias de vida do velho reverendo Bankley. Mas talvez seja um caso meio assustador para alguns ouvidos. Ele lançou um olhar sério para Robert, e a mãe concordou com a cabeça. Hora de você ir para a cama, querido, ela disse. Mas mãe, Robert protestou. Vamos lá, rapaz, disse seu pai. Faça o que sua mãe diz. Robert entrefechou os olhos e respirou fundo. Está bem, pai. Ele cedeu, ficando de pé. Boa noite. Boa noite, querido, disse sua mãe. Boa noite, Robert, disse o Dr. Troway. Boa noite, senhor, disse Robert, fazendo uma pequena mesura antes de virar-se e sair da sala. Robert subiu a escada. Não dava mínima para os segredos bobos deles. A história entediante daquela casa não o interessava. Ele ouviu a mãe pedir desculpas em seu nome e sorriu para si mesmo. Tanto fazia o que pensassem dele, tanto fazia o que pensassem de qualquer coisa. Na manhã de domingo, o reverendo Sackville ministrou seu primeiro sermão, que correu bem. A senhora Sackville notou, de canto do olho, muitos gestos e murmúrios de aprovação, quando o serviço chegou ao fim. O Dr. Troway apertou calorosamente a mão do pároco e lhe deu os parabéns quando estavam todos ao sol, em frente ao pórtico da igreja. Robert, parado ali perto, abafou um bocejo. Olhando para cima, viu uma série de gárgulas salpicadas de líquen, uma mais grotesca que a outra. Uma delas, uma criatura de sorriso esquisito, perto da torre, pareceu-lhe estranhamente familiar. Onde você estava? Perguntou a mãe de Robert, quando ele entrou no salão de visitas no dia seguinte. No jardim, mãe, ele respondeu. Você sabe onde tem um martelo? Um martelo? Sua mãe repetiu com uma risada. É, disse Robert casualmente. E uns pregos? Não, ela disse, rindo outra vez. Infelizmente não sei, querido. Mas por que você quer saber, afinal? Eu preciso deles, mãe, disse Robert, franzindo a testa. Bem, talvez o Sr. Ferner saiba. Mas Robert já estava saindo pela porta. A senhora Sackville suspirou e voltou para o livro que estava lendo, mas percebeu que agora tinha perdido a vontade. Teve um desejo repentino de dar uns goles no excelente vinho do Porto que o Dr. Troway trouxera. Porém, morria de medo que um empregado a encontrasse bebendo sozinha às 11 horas da manhã. Para ela, ser mulher do pároco tinha limitações tão frustrantes quanto ser filho do pároco, para Robert. Ela amava profundamente seu marido, e ele apoiava muito as visões dela sobre a emancipação feminina. Porém, ela queria mais. A senhora Sackville se surpreendeu ao perceber como ficara afetada pela revelação do Dr. Troway sobre a história da casa. Ela esperava que ele fosse narrar algum antigo escândalo ou indecência, e estava totalmente despreparada para o que o médico contou. Ela era uma mulher de índole racional. Geralmente, teria ficado intrigada e não perturbada
com a história da obsessão do falecido reverendo Bentley por um antigo pároco do século XVI, que supostamente havia se envolvido com feitiçaria. Muitas vezes ela brincara com a ideia de escrever um estudo sobre lendas folclóricas inglesas, e aquele teria sido um tema excelente. Porém, ela ficara estarrecida. Havia algo naquela casa que tornara horrivelmente plausível a ideia de alguém convocando um demônio, como este reverendo Rochester supostamente havia feito. Ela também entendia como, no estágio debilitado da velhice, a mente do reverendo Bentley podia ter nutrido uma fixação doentia por aquela lenda. Como ele, podia ter se convencido de que o demônio ainda assombrava os recantos mais escuros da casa e do terreno. Mesmo assim, ela sorriu sozinha. Recusava-se a virar o tipo de mulher tola que se assusta com qualquer tábua que range no piso e vê duendes em todo canto ensombrecido. A batida repetitiva de um martelo veio de fora da casa, e ela andou até o corredor dos fundos e olhou pela janela. Robert obviamente encontrara um martelo. Que raios ele estava aprontando? A senhora Sackville não gostava daquela parte escura do jardim e notou que nem a criada, nem a cozinheira, nem mesmo o Sr. Ferner, o jardineiro, jamais pareciam ir até lá. Apenas Robert frequentava aquela área. Apenas Robert e o grande gato velho que ele parecia ter adotado como amigo. Uma mudança curiosa tomara conta de Robert. Parecia mais introspectivo desde que se mudaram para lá. Ele sempre havia sido uma criança meio fechada, que dispensava a companhia dos outros, mas era quase como se tivesse se refugiado num tipo de faz-de-conta infantil, que ela imaginara que ele havia deixado fazia tempo. Porém, havia também algo estranho em seus modos. Quanto mais cedo ele voltasse para a escola, melhor. A senhora Sackville ficou espiando o filho. Sentiu-se um pouco culpada por fazer aquilo, pois sempre acreditara que ele tinha tanto direito à privacidade quanto qualquer adulto. E mesmo assim, era fascinante observar o menino levar adiante sua brincadeira com um empenho sério que é característico das crianças. Ela ficou tão absorta em sua divagação idealista que se passaram alguns minutos antes que começasse a registrar outra impressão. Robert estava empunhando o martelo que tomara emprestado com uma espécie de deleite febril. O que estava fazendo? Ele parecia tirar pregos dos lábios, assim como faziam os operários, e penava numa tentativa de pregar alguma coisa que a senhora Sackville viu se contorcendo na mão do menino, conforme ele batia. A senhora Sackville sentiu uma sensação de enjoo no estômago e avançou até a porta do jardim. Ao abrir, ouviu com mais nitidez o som das marteladas de Robert. Robert? Ela chamou, parada na porta. Ele não respondeu, apenas pegou outro prego da boca e o martelou com força. Robert! Ela chamou outra vez, incomodada com sua voz que ficava rachada naquele volume maior. Responda agora mesmo! Robert hesitou com o martelo no ar e virou-se na direção dela. Depois sorriu e continuou. Aquela insolência descarada tirou do sério mesmo a pacata senhora Sackville. Ela passou da porta aberta e começou a andar a passos largos pelo gramado escuro, em direção ao filho. Robert! Robert! Ela chamou ao chegar mais perto. Robert! Como você ousa me ignorar? O que você está fazendo aí? Robert ficou de pé devagar e se virou para a mãe. Ela não tinha notado antes como o filho parecia cansado. Havia manchas escuras sob seus olhos avermelhados e sua pele tinha uma palidez de hospital. Quando ela se aproximou,
Robert se afastou de sua obra para permitir que a mãe visse melhor. Numa tábua comprida de madeira, sustentada dos dois lados por 2 vasos de terracota virados de cabeça para baixo, havia uma exótica coleção de criaturas. Na clareza desse primeiro relance, como num sonho, a senhora Sackville viu besouros, minhocas, um sapo ou rã, ela não sabia dizer qual, grilos, moscas, borboletas, um rato e diversos pássaros, um dos quais ainda tinha espasmos terríveis. Estavam todos pregados na tábua por alfinetes ou pregos. E a julgar pelo pássaro com espasmos, deviam estar vivos no momento em que Robert os fixou. Meu Deus, Robert! Ela surpreendeu-se. O que você fez? Que coisa monstruosa você fez aqui? Robert deu um sorriso terrível e ela percebeu que algo parecia estar distraindo a atenção dele. Ela seguiu seu olhar de esguio para o muro, no fundo do jardim. Havia alguma coisa lá. O velho gato sarnento vinha andando na direção deles por cima do muro. Ele é meu amigo, Robert disse, e então, percebendo que não tinha enfatizado bastante, piscou e disse: meu amigo especial, eu fiz tudo isso para ele. A senhora Sackville avançou e desferiu um tapa forte no rosto de Robert, tão forte que Robert precisou dar um passo atrás para se equilibrar. E a senhora Sackville ficou chocada ao sentir como sua própria mão doía. O menino esfregou a bochecha e voltou o olhar para o muro. Do que você está falando? Disse a senhora Sackville, suprimindo uma repentina ânsia de vômito e seguindo o olhar do filho. Você está tentando dizer que fez tudo isso para agradar um gato? Um gato? Disse Robert, sinceramente confuso. Sim, disse sua mãe. Mas agora ela via que não era um gato, e sim alguma outra coisa, alguma coisa bizarra. O que achara que eram pelos, agora ela via que eram mais como algum tipo de espinhos, que cobriam apenas parte do corpo da criatura, deixando trechos de pele em carne viva, coberta de verrugas. A cabeça parecia ter sido parcialmente pelada e cozida. A mente da senhora Sackville estava lutando para dar conta do que via, quando a horrível criatura avançou na direção dela, abrindo e fechando sua boca impossivelmente larga, como se numa fala silenciosa. Ela levou a mão ao peito para ajudar a respiração, que agora lhe vinha dolorosa e lenta. Segurou o colarinho da camisa, o camafê em sua garganta. O alfinete no verso perfurou seu polegar até quase o osso, porém ela nem sentiu. Ela desabou no chão, inconsciente. Por um instante, Robert percebeu que deveria ter ficado triste ao ver sua mãe caída no chão a seus pés, a respiração agonizante esvaindo-se de seus lábios pálidos, os olhos ainda regalados. Mas ele não ficou. Olhou para o amigo sentado no muro, e na boca desse amigo brotou um daqueles sorrisos formidáveis, calorosos, generosos. E Robert outra vez retribuiu o sorriso. Um silêncio pesado seguiu-se ao fim da história do tio Montague, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio. Eu separei minhas mãos suadas e as enxuguei nas calças, enquanto meu tio surgia de dentro das sombras, a luz rosada do fogo aquecendo seu rosto. Imagino que ainda não estou assustando você, Edgar, ele disse, erguendo uma sobrancelha. Não, tio, eu confirmei, com uma voz que soou tão pequena que me surpreendeu. É claro que não. Tio Montague andou devagar até a janela e abriu a cortina. A luz leitosa do inverno contornava sua silhueta. Eu andei até a pintura e espiei nas profundezas turvas atrás da casa. Tinha alguma coisa ali? Um menino? Parecia de fato haver alguma coisa,
Mas o que era? Eu não saberia dizer ao certo. Parece que vem chegando neblina, Edgar, ele observou. É mesmo? Perguntei casualmente, indo me juntar a ele ao lado da janela. De fato, o bosque e o curral haviam desaparecido completamente, e o jardim também estava sendo apagado pela neblina rodopiante, enlaçando-se entre os arbustos e estátuas. Foi estranho ver como ela surgira de repente, pois não havia o mínimo indício de neblina quando eu cheguei. Então, alguma coisa pareceu se mexer entre os arbustos. O que foi isso? Perguntei, apontando para o lugar onde tinha visto a coisa. O que você acha que era? Retrucou o tio Montag. Não sei, eu respondi. Foi tão depressa. A neblina está cheia desses espectros, explicou meu tio, como se aquilo encerrasse o assunto. Não ficou claro se ele estava falando da neblina em geral ou daquela neblina em particular. De qualquer modo, eu não tinha nenhuma vontade de me aventurar naquela névoa. Espero que melhore antes de eu ir para casa, comentei. Sim, concordou o tio Montag. Não queremos que você se perca. Isso nunca aconteceria, tio, afirmei. Eu tinha certeza de que conhecia o caminho de olhos vendados. É mesmo? Ele surpreendeu-se. Existem muitos jeitos de se perder, Edgar. Seu rosto, de repente, parecia tomado de tristeza, e ele me deu um tapinha no ombro. Vamos voltar para o fogo. Este ar úmido infiltra os meus ossos. Percebi que também sentia um frio repentino, se apoderando do meu corpo. Inclinei-me para a frente e aqueci as minhas mãos, junto ao calor revigorante da lareira. Você está com frio, Edgar? Perguntou meu tio. Sim, respondi. Um pouco. A neblina penetrou na casa, eu acho, observou o tio Montag. E não há nada como a neblina para esfriar a alma. Vou chamar Franz e ele pode nos trazer mais um pouco de chá. Uma bebida quente irá revigorar você. Então Franz foi chamado e uma nova chaleira foi trazida, junto com outro prato de biscoitos e uma travessa reabastecida de açúcar. O tio Montag, outra vez, pôs a bandeja na mesa e serviu chá para nós dois. Isto não é diversão para um jovem ativo como você, Edgar. Aposto que você preferiria estar subindo em árvores ou jogando rugby. De jeito nenhum, eu disse. Depois da história do tio Montag sobre o olmo, eu pensava em talvez nunca mais subir em árvore nenhuma. Quanto ao rugby, era um jogo que eu sempre detestara. Então você não tem amigos entre os garotos das redondezas? Ele perguntou. Você não preferiria estar aprontando travessuras em algum lugar? Travessuras, tio? Não sou muito bom em travessuras. E além disso, os meninos da vizinhança são meio infantis. Eu prefiro vir aqui, senhor. Tio Montag sorriu. Muito bem, então, ele disse. Você era travesso, tio? Eu perguntei, vendo uma chance de obter alguma informação sobre meu enigmático parente. Quando era menino? Meu tio Montag ergueu a sobrancelha. Quando eu era menino? Ele perguntou. Espero ainda não ser velho demais para travessuras. Tio Montag veio até mim, sorrindo. Ora, ora, ele disse. Será que sua existência é mesmo tão angelical, Edgar? Ele pôs uma ênfase tão negativa na palavra angelical que eu fiquei tentada a inventar alguma diabrura só para satisfazê-lo. Meu tio percebeu meu esforço. Tudo bem, rapaz. Ser um bom menino não é vergonha alguma. Ele disse com muita pouca convicção. Não, tio, eu disse, nunca tendo pensado nem por um instante que fosse uma vergonha. Quem sabe você gostaria de ouvir uma história sobre um menino cujo comportamento não era tão louvável quanto o seu, Edgar, disse o tio Montag por fim.
Sim, tio, eu gostaria. Excelente. Ele dobrou os longos dedos ossudos e seu rosto assumiu outra vez uma máscara de seriedade. Excelente. E assim termina o capítulo Oferendas. Que demônio seria aquele que estava na parte mais escura da propriedade? E por que ele influenciou especificamente o garoto? Será que ele permanecerá na propriedade e matará seus proprietários, até que o rumor que envolve a casa seja tão grande que ninguém mais queira morar lá? Você conhece algum lugar tão assombrado assim? Me conte nos comentários. Bem, eu vou dar mais uma olhada na névoa. Então, até a próxima!